Boa noite a todos e todas. É um prazer estar recebendo a todos aqui nesse novo encontro, né, do nosso web congresso. E quero me apresentar. Meu nome é José Antônio Schmitz, sou professor aqui da unidade de Santa Cruz do Sul, da UERGS, né? E sou também professor e coordenador do curso de bacharelado em agroecologia, né, aqui da unidade em Santa Cruz. Esse curso chama a atenção que é uma parceria, né, entre a UERGS e a AGEFA, né, e justamente a AGEFA é a nossa entrevistada dessa noite, né. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar um pouco com o Adair Pozzebon, secretário executivo da AGEFA, né. E eu vou, antes de mais nada, eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa nossa entrevista com ele, né? Nós temos uma situação muito especial de uma construção bastante forte aqui do processo de agroecologia aqui na região, né? E eu reputo grande parte desse movimento a presença das escolas família agrícola aqui na região, né? O Adair, por sua vez, é uma pessoa que foi, desde sempre, um incentivador e um construtor desse processo aqui na região. Passou por outras experiências, eu logo vou falar um pouquinho do currículo dele, né? E atualmente, então, como eu disse, ele é secretário executivo da AGEFA, que é a associação mantenedora, né, da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul. E então a ideia é que, como o nosso web congresso é voltado para esse tema, né, da transição do convencional para o agroecológico, eu achei muito oportuno que a gente pudesse abordar o processo de construção e a presença e o efeito que as EFAs vêm tendo aqui na região nesse processo mesmo de transição agroecológica, né? Então, eu vou passar em breve a palavra para o Adair, mas queria, antes de mais nada, apresentar para todos um pouco o currículo dele. Ele é técnico agrícola pela EFA de Viamão, é tecnólogo em horticultura, né, com muito orgulho aqui pela UERGS de Santa Cruz do Sul. Ele também é mestre em desenvolvimento rural pelo programa de pós-graduação em desenvolvimento rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele atuou, né, como educador da Escola de Jovens Rurais, também do Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural, aqui em Santa Cruz, e desde 2009, então, ele vem trabalhando na Escola Família Agrícola de Santa Cruz, como coordenador e educador. Ele é secretário, então, executivo da Associação Gaúcha Pró Escolas Família Agrícola, a GEFA, né, e também é professor, né, com muito orgulho também, do bacharelado em agroecologia da UERGS, a GEFA, e também do curso de pós-graduação em agroecologia e produção orgânica da UERGS aqui em Santa Cruz. Então, vamos passar a palavra para o Adair, para ele se apresentar um pouquinho. Em seguida, a gente começa a nossa entrevista com o nosso entrevistado de hoje. Muito bem, boa noite, então, professor José. É um enorme prazer estar aqui, então, conversando e trazer um pouco dessa experiência, né, que dialoga dois pontos que eu acredito que são fundamentais para o fortalecimento da nossa agricultura familiar, que é a educação e o trabalho dessa educação contextualizada com a juventude. Então, sempre estive permeado por meio disso na minha trajetória, assim, sempre busquei também me formar e me somar à luta nesse sentido, acreditando que a educação ela é algo transformador, mas não por si só, né? Como diz Paulo Freire, a educação muda as pessoas, e as pessoas que mudam o mundo, né? Então, se tu não tem acesso à educação, esse primeiro pilar, ele não acontece, né? E, de fato, a educação tem se mostrado como um instrumento importante de inserção da juventude na perspectiva do fortalecimento da agroecologia, do fortalecimento da agricultura familiar e da produção de alimentos aqui no Vale do Rio Pardo. Então, estou aí já desde 97, já que eu estou somando nesse processo aqui na região do Vale do Rio Pardo, primeiro pela EJR, Escola de Jovens Rurais, junto à Diocese de Santa Cruz do Sul, depois junto ao CDJOR, então,
que começou em Rio Pardo, município de Rio Pardo mesmo, depois no Albardão, e desde 2009, então, somando com a nossa Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, né, que é uma experiência que veio nesse acúmulo e busca da nossa região por uma educação de nível formal. Isso é importante também, de trazer a educação formal nessa perspectiva, fazendo com que, então, pudesse colaborar nesse processo aqui junto ao Vale do Rio Pardo, né, e se somando, então, a diversas entidades, organizações que fazem acontecer. Eu acho que esse é o grande processo, assim, que vem, de certa forma, acontecendo no momento em que se unem várias entidades e pessoas para juntas somar num projeto maior, né, de desenvolvimento para a região. E isso acho que foi sendo construído ao longo desse tempo, o que nos, de certa forma, fortalece enquanto entidade, mas principalmente enquanto coletivo, na perspectiva da luta pela agroecologia no Vale do Rio Pardo. Muito bem, André. Eu acho que é importante a gente, antes de mais nada, fazer uma contextualização um pouco de como é que é a região, assim, né? Nem todo mundo conhece a nossa região. A nossa região tem algumas particularidades importantes, assim, e que talvez, né, em função delas, também todo esse processo vem sendo construído. Então, eu queria que tu nos primeiro desse um pouco desse contexto, né? E contasse para nós como é que se cria, né, essa ideia da construção das EFAs, especialmente da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, na qual tu estivesse mais envolvido, né? Mas talvez possas contar um pouco também da EFASOL, né, a Escola Família Agrícola de Vale do Sol, que também é nossa parceira aqui na região e que, né, faz parte desse processo todo também. Então, assim, a região do Vale do Rio Pardo, né, eu acho que uma das predominâncias dela é a presença forte da agricultura familiar e de muitos municípios, né, que tem na sua grande composição pessoas que moram no campo, que moram no meio rural, né. Se a gente pegar dos 20, são 25 ou 28 municípios que compõem o Vale do Rio Pardo, 10 deles são municípios onde a maioria da população está morando no campo. Então, acho que isso é uma característica bem importante do nosso Vale do Rio Pardo, que mostra, então, a presença de grande população no meio rural, propriedades em torno de 10 a 20 hectares, a maioria das propriedades. Então, esse é um ponto bem característico. Presença de pessoas no campo e também a presença da agricultura familiar, onde famílias, então, fazem e acontecem a sua produção na propriedade, né? E um dado importante, o último censo demográfico que nós temos é de 2010, né? Iria acontecer esse ano um censo demográfico, mas acabou não acontecendo. Mas o censo de 2010 mostra uma população morando no meio rural de 36%. São mais de 36% das pessoas que moram no campo. Se nós compararmos esse índice com os dados do estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul chega a 14,9% da população no campo. Então, só para ter uma ideia da presença de pessoas no meio rural. E com isso vem uma demanda já reprimida e antiga, assim, das próprias entidades da região, que buscavam uma escola, então, que pudesse ter uma formação voltada aos filhos e filhas de agricultores, né? Muito, a própria Escola Família Agrícola tem a sua base, assim, de gênese, muito ligado à cooperativa de crédito, Sicredi, que dentro do seu próprio quadro, e não era diferente em várias outras entidades, se percebeu que a média de idade dos associados estava já passando 56 anos, 60 anos de idade, ou seja, estavam sendo tomados por pessoas de idade e a juventude não estava se inserindo nesse processo, né? Porque em função de um processo histórico, né, de êxodo rural, de saída da juventude do campo, o jovem não vê perspectiva profissional e de inserção na agricultura, né? Então, a busca da escola se motivou um pouco por isso, e a partir daquele momento, se foi em 2007, 2008, se começou, então, a buscar formatos, modelos de escolas que tinham pelo Brasil que pudessem ofertar uma educação nesse sentido, que fizesse com que o jovem, além de não perder o vínculo com a família e com a comunidade, né, também pudesse estudar
o seu contexto, o seu meio onde ele vive. E aí, a partir dessas pesquisas, surgiu a Escola Família Agrícola como uma possibilidade, né? Visto que hoje as escolas famílias agrícolas têm mais de 50 anos de caminhadas no Brasil, chegaram em 1969 no Espírito Santo, uma experiência vindo da Itália, né? Iniciou a pedagogia alternância, iniciou na França em 35, e de lá se ramificou para o mundo, mas a experiência de ligação com o Brasil das escolas famílias agrícolas veio a partir dessa chegada via MAPS, né? No Espírito Santo. E a partir dali, essa comitiva, então, que começou a pensar esse processo, visitou essa experiência do Espírito Santo, conheceu a experiência das EFAs, e aí começou, então, a se constituir esse processo aqui na nossa região. Lembrando que, na dinâmica das escolas famílias agrícolas, existem 4 pilares, assim, que seriam a base de fundamentação. Os 2 primeiros pilares, que são os meios, é uma associação local, e isso a gente coloca assim com muita ênfase, que antes de ser escola, somos uma associação. E essa associação ela é composta por pais e mães dos estudantes, jovens egressos, que compõem, então, a comunidade escolar da EFASC. Então, esse foi o primeiro passo, assim, lá em 2008, então, 9 meses antes da escola ser implantada, teve uma associação que cuidou desse processo, que se articulou com outras entidades, que buscou trazer para a região uma proposta de ensino diferente. E a partir dessa mobilização de base, começou então a se criar e se perceber que de fato tinha demanda, tinha necessidade, e as pessoas começaram a se somar a esse processo de constituição da EFASC lá em 2008. Né? Então, passado esse tempo de mobilização, passado esse tempo, então, se deu um processo de fato, de vias, então, se formar um CNPJ, se ter a AGEFA, que é a Associação Gaúcha Pró Escolas Famílias Agrícolas, como ente jurídico que representa essa necessidade das famílias, então, em construir e implantar uma escola família agrícola. Então, a partir desse processo, a EFASC foi fundada no dia 1º de março de 2009, usando estruturas, né, e isso que a gente coloca aqui, por ser uma escola comunitária, ela tem que ser uma necessidade da comunidade regional. Se ela não é uma necessidade, ela automaticamente deixa de existir. Quem faz ela acontecer é a comunidade local, e a comunidade que eu coloco é todo o corpo envolvido, né? Não é uma entidade ou outra, mas são os diversos parceiros e principalmente as famílias de agricultores e agricultoras que compõem, então, essa associação. Então, esse é o primeiro pilar, que é a associação. Isso nós temos hoje uma associação que já completa agora, em agosto, 13 anos de existência aqui na região. O segundo pilar é a pedagogia da alternância, é o pilar meio, então. E a pedagogia da alternância, ela tem essa grande possibilidade de gerar esse vínculo. Então, o jovem fica uma semana na escola, uma semana na propriedade junto com a família. E aí, a grande questão é a gente fazer uma ligação entre esses tempos formativos, né? Tempos e espaços diferentes, para que não haja uma interrupção no processo formativo, mas uma espécie de continuidade. Porque a gente ainda tem muito na nossa mente que se aprende na escola. É lá que eu vou para aprender alguma coisa nova. E a pedagogia da alternância nos mostra o contrário, né? Que qualquer espaço é espaço de aprendizado. E o principal conteúdo que dá o ponto da construção do conhecimento na pedagogia da alternância são os saberes populares, os saberes locais, que é o que está lá na família, o que tem na realidade do estudante, e isso vem para dentro da escola. E aí a gente tem nessa metodologia mais de 15 instrumentos pedagógicos que fazem essa relação. Então, seja o plano de estudo, que é essa pesquisa que é feita a cada sessão, a cada tempo, e na EFASC esse tempo é de uma semana, então o jovem fica uma semana na escola, uma semana em casa. Mas a sessão não começa na escola, ela começa na comunidade, onde ele vai fazer a pesquisa, ver o plano de estudos, e na semana que ele vem para a escola, ele traz todo esse conhecimento para partilhar, então, com os monitores e monitoras, para, então, começar um processo de construção de novos saberes. Então, a pedagogia da alternância, além
do plano de estudo, a gente tem tutoria, que é um acompanhamento personalizado, a gente tem visitas de estudo, que é conhecer realidades de outros agricultores, né? E hoje a gente já tem a possibilidade de visitar agricultores egressos da escola, que estão fazendo a diferença nas suas propriedades, além de inúmeras experiências regionais que existem aqui para dar valor ao que tem aqui e o que está acontecendo aqui, porque as experiências são importantes, né, vivenciar a partir de uma realidade local. Temos visitas às famílias, que a gente se esforça para fazer 2 visitas por ano. Enfim, são diversos instrumentos pedagógicos, alguns foram sendo durante esses 12 anos de existência, né, porque a gente não tem um engessamento, assim, no processo formativo. Se tem necessidade, se cria novos instrumentos para dar conta do contexto local. Então, esses são os 2 pilares básicos, digamos assim, que são os meios. E os pilares fins, que são as finalidades, é a formação integral, né, e aí é uma formação em todos os aspectos, né, que a gente coloca que não é uma formação, o jovem não chega na EFA só para se formar como um técnico agrícola, né, ele vai se formar como um técnico agrícola, mas não é uma visão, não é uma formação no aspecto técnico, tem outros aspectos que são essenciais na formação, para constituir uma formação integral, que é a formação humana, que é a formação espiritual, que é a formação comunitária, enfim, tantos outros aspectos que fazem parte. Eu cito um exemplo bem rápido, assim, que o Sérgio Zamberlan, que foi um dos mestres que nos ajudou, assim, no início da caminhada, a gente tem ele sempre muito presente na EFA. Ele colocava que a essência da EFA é a vivência, é a convivência em grupo. Isso é um aspecto, assim, que muitas vezes não se leva em consideração, mas o aspecto de ter coletivos na EFA, onde os próprios estudantes, na EFA não tem funcionário que faz a limpeza e a organização da casa, quem faz são os próprios estudantes. São os estudantes que servem o café da manhã para todo mundo, são os estudantes que lavam a louça, são os estudantes que arrumam, fazem a higiene dos dormitórios, de todos os espaços, são os estudantes que colhem as verduras na horta que vai para a mesa ao meio-dia. Então, esse processo de convivência, conviver com diferentes pessoas, de diferentes realidades, de 10 municípios aqui da nossa região, isso é um grande aprendizado e que faz uma diferença na vida e que a pandemia nos lesou bastante, assim, em termos de funcionamento, mas a gente vem encontrando meios de poder minimizar esse impacto na formação dos jovens. Então, essa formação integral, um pouco é isso, assim, são coisas do dia a dia e que, de fato, fazem a diferença no jovem. E o outro pilar fim é o desenvolvimento do meio, o desenvolvimento local, que a EFA possa, de fato, contribuir com o desenvolvimento do meio, que ela tem um propósito aqui na região onde ela está inserida, que não está aqui apenas para formar no ensino médio, diplomar jovens no ensino médio e técnico, mas que ela tenha uma proposta de desenvolvimento para a região, uma proposta bem clara, e que com isso se some, então, com as entidades que existem para, de fato, contribuir no processo de desenvolvimento regional. Então, de forma, assim, bem rápida, esse seria um pouco o formato da estrutura da escola, então, como ela funciona. Então, eu acho que seria importante também colocar da proposta em si, a gente forma no ensino médio e técnico em agricultura. Então, são 3 anos de formação em ensino médio e o 4º ano, que a gente chama, que é do estágio curricular obrigatório, que seria para formalizar ou finalizar o curso técnico. Então, todos os jovens ganham a diplomação no 3º ano do ensino médio, estão aptos a fazer vestibular, a seguir os estudos, ou no 3º, no 4º ano, então, a sua formação com ensino técnico em agricultura, né? E os nossos jovens têm, assim, ao longo desse processo, acho que depois a gente pode falar sobre os egressos, né? Mas têm buscado, assim, principalmente continuar os estudos, são coisas que nos orgulham bastante, assim, porque uma coisa, historicamente, na agricultura, assim, 2 palavras não combinam muito, que é agricultura e educação. São coisas que, historicamente, não se combinam. E a EFA, Sérgio Zamberlan nos trazia uma frase que diz assim, que quando ele chegou no Espírito Santo em 69, uma frase dos agricultores que tinham era a seguinte: para pegar no cabo da enxada não é preciso ir para a escola. E na nossa região não é diferente, no Vale do Rio Pardo, né? Quem era escolhido para ficar na roça,
automaticamente era tirado a condição de seguir os estudos, né? E isso há pouco tempo atrás. Eu mesmo sou testemunha disso, porque em 94 não tinha ensino médio em Gramado Xavier, que é o município. Não tinha ensino médio. E para mim sair, para mim continuar os estudos, tive que sair de lá. E com certeza na cabeça dos meus pais não era uma condição de sair para estudar para voltar para a propriedade. Era sair para estudar para ter outra profissão. E assim eu acho que é com muitas regiões do Brasil. Então a EFA vem para quebrar um pouco esse paradigma. Para continuar na roça é preciso estudo. Para continuar na roça, qual é o problema em ter um curso técnico agrícola, uma graduação, ser mestre ou doutor e pegar no cabo da enxada? Isso não pode ser visto jamais como um problema. Então a EFA vem muito para quebrar um pouco esse paradigma e mostrar que sim, para ficar na roça é preciso estudo. Ótimo, Adair, muito bom. Eu queria que tu nos contasse um pouco a respeito desse processo de construção das parcerias para construção da EFA, né? Porque a princípio ela não surge do nada, assim, teve todo um processo e até hoje tem, né? Essa construção de parcerias que, de certa maneira, além da reunião da associação, essas diversas entidades dão, digamos, uma sustentação para esse processo de construção da EFA, né? Queria que tu nos contasse um pouco como é que isso se deu e como é que isso vem acontecendo atualmente na escola. Então, as parcerias na EFA, a gente vem, ao longo desses 12 anos, sempre colhendo mais parceiros, assim, para apoiar o funcionamento, porque a EFA, ela também tem um custo, né, por ter uma educação personalizada, com internato, com toda essa dinâmica, ela tem um custo alto, né, mas não é um custo, a gente chama de investimento, né, porque investir em educação não pode jamais ser visto como um custo. Mas a gente tem essa grande questão de ter um apoio das parcerias. E as parcerias, né, eu acho que é importante dizer, a gente tem hoje 31 parceiros, públicos e privados, e parcerias não só no intuito de repasse de recursos, né, que isso é uma questão bem importante. E lá no início, eu já coloco uma parceria que tem até hoje, que é com a Uninsk também, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul, que cede os espaços físicos para nós. E a Uninsk não tem, ela cede biblioteca, cede laboratório, cede a estrutura física que ela tem para que os estudantes tenham acesso àquele espaço físico da universidade durante todas as manhãs. Essa parceria foi fundamental, inclusive, para credenciar e fazer a escola existir lá no princípio, né? E não envolve nenhum recurso, nenhum centavo nessa parceria. Uma outra parceria que nós temos com a UERGS, com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na oferta do curso de bacharelado em agroecologia na pós-graduação. Também é uma parceria que não envolve recursos, mas o que ela representa em termos de continuidade e qualificação do processo de formação para os jovens egressos da escola e para fomentar um processo de fortalecimento da agroecologia na nossa região é impressionante, assim, o que a gente vem vendo. Já tem outras parcerias com as prefeituras municipais que envolvem recursos, repasse de recursos para a escola, né, um valor definido pelo município. Então, a gente tem parceria com a maioria dos municípios que hoje a gente tem estudantes, tem parceria com o governo do estado, com cooperativas, associações, aí entra a Sicredi, entra a FUBRA, tem parceria também com as empresas fumageiras, que também repassam recursos para a escola, tem parceria também com diversas entidades, né, que seja no campo de estágio, seja parcerias de visitas às famílias que a gente faz, com as cooperativas de produção de alimentos, enfim, é uma gama, assim, bastante grande, todas elas são fundamentais, assim, para a gente ver, além do apoio das famílias, eu acho que isso é importante também, as famílias contribuem também para a manutenção da EFAS, que é um valor que a gente chama de cunho pedagógico mesmo, porque ele desde 2010 é o mesmo valor até hoje, não sofreu reajuste nenhum, e a gente não teve nenhuma família que deixou de estar na EFA, de participar da EFA em função dessa contribuição. Isso não é um ponto chave, não se tem nenhum contrato, não tem nenhuma forma assim mas é uma contribuição de doação mesmo, que a família entende que é necessário
contribuir de alguma forma também. Então, essa é a nossa gama, além também de agora a gente está num programa de aprendizagem. A EFA oferta o conhecido programa de Jovem Aprendiz, né? É uma possibilidade também de apoio para as famílias, principalmente de baixa renda, para sua manutenção escolar na EFA. Então, essa possibilidade também vem contribuindo bastante no processo de manutenção da nossa escola. E tudo que tem lá hoje, eu digo para vocês assim, tudo que tem na EFA, de alguma forma veio de algum lugar. Ou foi doado por alguém, ou veio via um projeto, que nem a gente conseguiu para a nossa nova sede, né? O ano passado a gente se mudou para uma nova sede, então a área cedida pela Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Essa construção foi feita adequando estruturas que já tinham lá. Se mobilizamos em parceria com entidades e empresas para poder construir, e principalmente as famílias. E agora, por último, a Fundação Banco do Brasil aportou um projeto também para mobiliar os espaços. Então, tudo que tem na EFA veio de alguma doação, de algum projeto. Então, acho que esse é o espírito da essência da EFA, que traz a questão da necessidade regional, né? Por ela ser uma necessidade regional, tem um envolvimento num processo de constituição e de manutenção e de existência dela aqui na região. Não sei se respondi. Excelente, excelente a resposta. Agora, Daí, eu queria que tu nos contasse um pouco a respeito da opção que a EFA fez pela agroecologia, né? Tendo em vista que a região como um todo, e tu diz, né, que a região não é uma região tipicamente de produção agroecológica, digamos, mas é uma região de produção né, camponesa, da agricultura familiar, especialmente na produção de fumo, né, de tabaco e tal, está muito envolvida essa produção. Então, em algum momento vocês decidiram que a agroecologia seria uma saída para a região. Então, eu queria que tu nos contasse um pouco essa opção que a escola fez e como é que isso se dá na prática, no processo educativo na escola. Muito bem, a região nossa, né, essa característica, né, também é importante ressaltar que ela tem a presença, né, muito forte, né, do cultivo do tabaco, né, e de forma que acaba predominando, assim, na paisagem regional, né, um sistema muito bem estruturado, com as empresas aqui, inclusive na nossa região, isso tem um diferencial também, no sentido desse fomento, e a região sempre buscou alternativas a isso, né? Alternativas no sentido, diversos projetos já foram executados de diversificação da cultura do tabaco, seja via TER, via projetos, isso com as próprias entidades representativas do setor do tabaco, né? É uma demanda que já vem há tempos, mas muitas vezes não consegue ter muito êxito no sentido de buscar uma alternativa de fato viável. E a gente percebeu ao longo desse tempo, e é isso que foi amadurecendo, de que algo que nas visitas a gente via com uma presença muito forte era a produção de alimentos. Assim, isso de cara, quando tem aquele banho da realidade local, produção de comida. A gente ia nas visitas, assim, era aqueles banquetes. Nas visitas tu já tinha que ficar um dia de regime, porque tu sabia que no dia seguinte tu ia comer dobrado. Né? A gente chegava numa casa, aquele banquete com aquelas chimias que só tem lá, com aquela produção de um alimento, de uma fruta, né, e esse cuidado, eu acho que vem sendo mantido de geração a geração, e é um ponto que eu acho que a grande vocação da agricultura familiar, fazendo essa relação, é com a produção de comida. E aí a gente encontrou também sementes crioulas, a gente tem muitos guardiões de sementes crioulas aqui na região. Eu acho que os guardiões de sementes crioulas, eles existem ainda porque justamente estão de forma marginal no processo produtivo, porque ele carrega outras questões que não são monetárias, né? Não é quanto custa 1 quilo de semente de milho crioulo, tu não escuta isso, né? Geralmente as feiras de troca de semente, elas são espaços de troca mesmo, ou seja, me dá uma semente, eu te dou outra. E isso são coisas que, ao longo do tempo, vieram batendo muito na gente, inclusive a produção da acabou gerando em 2013,
2016 a nossa feira pedagógica, que é um espaço de comercialização na EFA, porque a gente ia fazer as visitas e aí já fazia encomenda. Ó, aquela chimia lá, eu quero que tu traga na próxima sessão escolar. Aquele queijo também, e assim foi trazendo, e aí na segunda-feira, quando os estudantes chegavam, tinha um canto da EFA que era cheio de comida. Aquela comida que, local mesmo, orgânica, e aí a gente começou a perceber que tinha um potencial gigantesco ali, inclusive de comercialização. Aí se criou a feira pedagógica, como um espaço para fomentar justamente essa comercialização de alimento local. E aí eu acho que o porquê dessa opção também pela produção de alimentos, pelo fortalecimento da agricultura familiar e pela agroecologia, porque é algo que bateu muito na gente durante esse percurso de construção de conhecimento com os próprios estudantes e as famílias envolvidas. E também eu acho que pela própria equipe, pelo grupo de professores, monitores e monitoras da EFA, que tem uma trajetória de caminhada nesse aspecto. Eu acho que isso também foi algo bem fundamental, assim, para poder ter esse olhar e ter uma visão, porque a própria metodologia da EFA, ela desconstrói muitas coisas da educação tradicional, né? Onde o professor é o dono da razão, onde o saber a balança do científico sempre pesa mais do que o saber popular. Na EFA a gente trabalha no equilíbrio. Não é o saber popular vale mais que o científico e nem o científico mais que o popular. É um equilíbrio. As duas são importantes tanto quanto. Nessa horizontalidade de construção do conhecimento, a gente viu da realidade bater na gente dessa forma e ver que a gente, além de ter isso muito presente nas próprias famílias, a gente viu também entidades na região que vêm há mais de 40 anos também dedicando e fortalecendo esse trabalho da agroecologia. Então, é toda essa construção que não foi só dentro da EFA, mas fora dela também, pelo que os próprios monitores já vinham tecendo, pelo que as famílias vinham nos dizendo, e também por esse arranjo regional que possibilitou com que a agroecologia fosse uma opção e um paradigma, um novo paradigma de desenvolvimento que a gente pensa para a agricultura. E com isso se começou a se espalhar outras possibilidades. Hoje a feira que começou a feira pedagógica na EFASC, já tem a Feira Jovem da Boa Vista acontecendo, que é uma feira numa comunidade aqui de Santa Cruz do Sul. Já tem uma feira pedagógica na Escola Família Agrícola de Vale do Sol, também que acontece. E a EFASOL é uma segunda escola na região, importante já que se diga, que surgiu por volta de 2012, começou o processo, né, onde se começou a constituir, e visto que na região se tinha uma procura muito grande, né, e continua existindo uma procura de jovens e famílias querendo estudar na EFASC. Todo ano a gente tem, esse ano mesmo, passado, a gente teve 30 vagas, tinha quase 90 inscritos para entrar. Então tem uma grande procura, e a EFASOL veio também para ampliar a oferta de vagas aqui na região e trabalhar alinhada com o mesmo princípio, os mesmos objetivos. E lá também tem uma feira pedagógica, né, e também vem fortalecendo outras feiras. Em Vale do Sol também tem uma feira da juventude lá, que já toca esse processo. Então, a gente viu que era um caminho para fortalecer esses dois pilares, que é o que a gente acredita, que é a produção de alimentos, que é a agroecologia, e que é fortalecer a agricultura familiar, que é a maior riqueza que a gente tem aqui na nossa região, né, e que vem sendo tão lesada, né, nos últimos tempos na questão da existência de políticas públicas que possam, de fato, fomentar, né, esse segmento na nossa agricultura. Então, assim que iniciou esse processo, a gente vem nessa construção, e aí se unindo aos encontros de sementes crioulas, a busca desse saber com os mais antigos, isso é uma coisa que a gente viu bastante, os jovens quando voltavam para casa em busca de informações, muitas vezes o pai ou a mãe não podia ter aquele tempo para ouvir e dar as respostas, então muitos dos avós eram as pessoas de referência nesse sentido, e nessas pessoas tu encontra muita questão da agroecologia, tu encontra toda essa questão das sementes crioulas, da produção de alimento, porque esse alimento que a gente está falando aí, de fato, é um alimento que nutre, que gera vida,
ele tem outros valores, né, que são valores culturais, históricos, que estão nas famílias, que cultivam uma determinada semente. A gente tem semente de milho, que tem famílias que estão há mais de 100 anos produzindo, que moe e faz o pão em casa com aquele milho branco, farináceo, na sua propriedade. Então, essas coisas aí que eu acho que até a própria população da cidade está se acordando. Saber o que eu estou consumindo, da onde vem esse produto, como é produzido, que história tem por trás daquele alimento. Eu acho que são coisas que a sociedade hoje vem a cada dia acordando e cobrando mais. Ao invés de comer ultraprocessados e coisas enlatadas, a busca cada dia mais vem por alimentos de qualidade. Então, para isso tem campo, para isso tem inúmeras possibilidades de inserção da juventude. Daí eu queria que tu nos contasse um pouco agora, talvez a pergunta que venha mais direcionada aí para o próprio Web Congresso, que tu nos explicares esse processo de transição, né, da agroecológica que vem acontecendo muito através desse trabalho que a Zefas vem fazendo. Queria que tu nos contasse como é que tu percebe esse processo de transição agroecológica, né, na região, de que maneira as escolas vêm contribuindo para que isso aos pouquinhos, e a gente tem que dizer, né, que é ainda um início, assim, mas muita coisa a gente já vê que já está florescendo, né? Eu queria que tu nos contasse um pouco a respeito do que, na tua visão, a escola está contribuindo, assim, para esse processo. O desafio ele é grande, né? Porque a gente não vive numa ilha, como todo lugar. Então, assim, quem quer de fato optar, é uma opção, né, de vida. Muitas vezes tu optar no trabalho da agroecologia, porque na volta, muitas vezes o veneno bate, né, e esse desrespeito acontece quase que diariamente em muitas situações. Então, acredito que o que é um ponto-chave que vem a contribuir nesse sentido é para o jovem, e a formação da EFA contribui nesse sentido, na construção de uma perspectiva futura de inserção socioprofissional do jovem, é a construção do PPJ, né, que é o projeto profissional do jovem, que ele constitui ao longo dos 3 anos. E aí é com base em diagnósticos do município, diagnóstico da comunidade, diagnóstico da propriedade, onde ele vê todo o histórico, começa a analisar todos os pontos que são cultivados, o que tem de história. E ao longo desse tempo, nos projetos, a gente não teve... Os projetos, basicamente, foram de ações que a família já desenvolvia na propriedade. Algo que eles já fazem, que gostam de fazer. Na sua grande maioria, em produção de alimentos. E, assim, esses projetos acabam tendo um envolvimento de toda a família, né? Que eu acho que essa é uma característica da agricultura familiar, né? Não é uma decisão do jovem, ou do pai, ou da mãe. É uma decisão do conjunto da família em tocar um projeto. Então, acho que isso tem avançado. Os jovens que, de fato, têm empregado e trabalhado na perspectiva da agroecologia, também trabalham de forma conjunta ou coletiva. Então, eles estão ligados a algum grupo, que isso é um ponto, assim, que a agroecologia, de forma sozinha, solitária, é quase que uma utopia. Ela tem que tem que existir um espaço onde o jovem se sinta acolhido, tenha mais pessoas que digam, ó, vamos em frente, que esse é o caminho. Senão tu acaba morrendo à míngua com o tempo. Então, por isso, é um processo lento, né? Porque são poucos os grupos que existem, mas que vêm tomando corpo na nossa região. Então, educação não é algo que se pensa em anos, né? Se pensa em décadas, né? Muitas vezes, para se ter um processo de desenvolvimento bem dado, né? E sólido. E eu acho que os jovens, muitos estão optando nesse sentido, optando pela agroecologia, e os que estão num trabalho de grupo. E aí temos a Rede Ecovida aqui na nossa região, que eu acho que é um ponto, assim, de apoio, né, via CAPA de Santa Cruz do Sul, que tem dado uma acolhida, inclusive, tem vários jovens que estão nesse apoio, seja nos grupos, seja na própria Ecovale mesmo, dando esse apoio. E assim a gente vem constituindo, né, quanto grupo. E eu acho também que o bacharel vem a dar uma contribuição importante, nesse sentido de ser uma opção também, para aquele jovem que quer, de fato, continuar o ensino superior e continuar vinculado ao trabalho na agroecologia, né, como agroecólogo futuramente. Acho que esse é um ponto que a gente vai
Estamos na terceira turma agora iniciando, né, mas acho que é um ponto que vem assim a ajudar muito a solidificar esse processo de forma regional. E nos nossos egressos, a gente tem, hoje, 89% deles mantém o vínculo com a agricultura familiar. A gente abandonou um pouco essa ideia de sucessão rural. Tem muito debate, temos que garantir a sucessão. E ao longo dos tempos a gente viu que a sucessão não é o caminho, o objetivo final. Porque o jovem, ele vive em um outro tempo, né? A gente, antigamente, se tinha um tempo, pelos 15, 18 anos, que se decidir se ia ficar ou não. Hoje não. Hoje nós temos universidade, a gente tem acesso ao ensino superior, né? O jovem vai seguir a sua carreira e nossos jovens vêm mostrando isso, né? Mantendo a universidade, mas também o pé na agricultura. E também as famílias, a gente vê que hoje as famílias, pai e mãe que tem o seu filho hoje na EFA, jovens de 14 a 17 anos, 18 anos, eles estão com 44 anos, 45 anos, então estão em plena vida produtiva. Como é que tu vai pensar um processo de sucessão, né? Que o termo é suceder os pais. Tá uma coisa muito distante ainda, então tu perde esse debate, assim. Então a gente tem jovens que estão hoje atuando nas cooperativas, seja na assistência técnica, ou seja, eles vêm contribuindo muito para o desenvolvimento regional, mas não sucederam os pais na propriedade. Continuam morando lá, na sua comunidade, mas não sucederam. Então, esse jovem a gente deve encarar como algo que não deu certo, que não. Não, deu muito certo. E a gente tem essa condição de ter um grande grupo hoje que está vinculado à agricultura, que é um número de 89%. E muitos deles buscando o curso superior, chegando a uma margem hoje de 42% dos egressos hoje estão passando pela universidade, quebrando com aquele ditado que a gente estava dizendo antes, né, que para pegar no cabo da enxada não é preciso ir à escola. Então, a gente tem muitos jovens que estão no curso superior. Então, acho que é um processo, sabe? Eu vejo que a articulação e a agroecologia do Vale Rio Pardo também é algo, assim, que congrega, né, são 21 entidades e que, de fato, assim, vem a dar essa base para acolhimento, muitas vezes, para quem busca esse tipo de perspectiva de trabalho. Então, são essas várias fortalezas, digamos, mas um caminho eu acho que é comum, é no coletivo. O caminho está na coletividade de pensamento, de mesma proposta de projeto de desenvolvimento, e aí está a agroecologia. Eu acho que esse é o ponto central. E aí é uma caminhada, né? A gente acha que estamos colaborando, quanto escola, nesse processo, mas ainda temos muito a fazer, tem muitos desafios pela frente, né? E a gente vê que temos que continuar e juntos a gente vai dar conta e vai se orgulhar dessa história logo ali na frente. Já estamos orgulhosos, né? Eu, particularmente, sou muito orgulhoso. Mas, assim, Adair, eu sei que muitos dos que nos ouvem hoje possivelmente ficam sonhando, assim, né, com essa possibilidade de construção de uma coisa semelhante, né, de uma escola família agrícola na sua região. Então, eu queria que tu nos desse um pouco dessa ideia de quais são os passos, assim, né, que precisariam ser dados para a gente iniciar esse processo de instalação, de construção, um processo de EFA numa determinada região, né? O que tu sugeriria para alguém que está nos ouvindo, que de alguma forma está numa região que tem condições como a nossa, assim, né, de muita agricultura familiar, de muitas organizações, mas que talvez precisasse de algum, né, por onde é que a gente vai, né? Então, conta um pouco para a gente o que tu acha a respeito disso. Muito bem, aqui no estado a gente começou com a EFASC, então, em 2009, né? E hoje temos 4 escolas famílias agrícolas. Tem a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, que foi a segunda EFA no estado. Hoje está em Caxias do Sul. Temos a EFASOL, Escola Família Agrícola de Vale do Sol, que está na linha Formosa, em Vale do Sol. E temos a Escola Família Agrícola da região Sul, em Canguçu, né? Então, a gente viu essa necessidade, essa demanda regional naquela época e começou um grande processo de fomento. E o primeiro passo, né, é buscar conhecer. Esse é o ponto fundamental. Vir visitar uma EFA, conhecer uma EFA no seu dia a dia, dos desafios que ela impõe, né? E a partir desse primeiro conhecer, a gente comenta que o passo primeiro é esse, conhecer
E aí, sim, tirar uma ideia do tamanho do desafio que é ter uma escola, né, família agrícola, porque a gente comenta que projetos, né, tu tem início, meio e fim. E o projeto EFA não é projeto EFA, é uma escola. E escola a gente luta para sempre, né, para que ela exista para sempre. Então, é algo que não é uma dimensão passageira, ela é uma coisa que a gente busca para a eternidade. Então, esse desafio ele é bastante grande. Então, a partir dessa mobilização, a gente sempre coloca que as regiões que têm interesse venham conhecer, a partir desse conhecimento, retornem para os seus lugares, para as suas comunidades, criem uma comissão, a gente chama de uma comissão PROEFA, que é um grupo de estudo, né, um grupo para estudar a pedagogia da alternância, estudar a proposta, a partir desse estudo, dialogar principalmente com a sua região, com as entidades regionais, com as pessoas que estão lá, verificar se de fato tem a necessidade dos agricultores e agricultoras, e esse é um ponto bem interessante. Os primeiros interessados têm que ser as pessoas do campo. Se eles não têm interesse, a EFA não vinga, porque depende muito deles, do envolvimento, do comprometimento deles com o processo formativo, para que de fato as coisas aconteçam. A partir desse trabalho de base, que a gente chama, que leva em torno de 1 ano, e esse tem sido um grande problema em várias regiões, porque muitas vezes se chega aqui e o pessoal quer botar uma EFA semana que vem, quer abrir uma EFA, quer abrir uma escola. Então, o processo em si vai matando aquelas propostas que não têm muita raiz. As pessoas têm que estar muito convictas do que querem, porque o tempo em si vai amortecendo essa expectativa, né? Então, geralmente o processo leva 1 ano, esse processo de construção de base, que a gente chama, que vai dar o alicerce para que depois possa se formalizar uma escola. Feito esse trabalho de base, de uma comissão informal, está definido, querem mesmo, é isso, queremos, temos as condições, temos as parcerias, temos famílias interessadas, temos estrutura para iniciar, aí sim se funda uma associação, que é o ente jurídico, então, para dar início ao processo, né? E aí essa associação, ela vai conduzir o processo de credenciamento, né? A gente é uma escola, então, para iniciar tem que estar formalizada, credenciada no Conselho Estadual de Educação como escola de ensino médio e técnico. Esse é um ponto importante, e isso demanda todo um processo. Nosso conselho hoje tem uma exigência de estrutura, então a gente tem que ter estrutura antes de abrir a escola. E isso muitas vezes inviabiliza muitas propostas. Então, a associação tem esse caráter de buscar, além de estrutura, uma equipe de profissionais, que a gente chama que o professor de EFA é um professor militante, onde tu não tem hora, tu tem que, de fato, acreditar na causa, na luta por uma educação contextualizada, uma educação do campo. Essa luta tu tem que acreditar mesmo para que tenha uma equipe que, de fato, como diz o Zamberlan, agarre o boi pela unha. E aí, tendo toda essa estrutura, se inicia o processo de constituição da escola, e aí os desafios se tocam, e aí, a partir da associação, se pede filiação à GEFA, né? Todas as nossas EFAs, cada uma tem uma associação local, essa associação que faz as parcerias, e ela é filiada à GEFA, que é a nossa representação estadual, e temos uma representação nacional, que é a UNEFAB, que é a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, que hoje congrega 155 escolas no Brasil. A gente tem experiências em todo o Brasil, então, das escolas famílias agrícolas, e além das EFAs, tem as casas familiares rurais também, que existem no Rio Grande do Sul, tem no sul do Brasil e também no norte do Brasil. São duas regiões que têm casas familiares, mas tem outra organização em termos de estrutura, né, ligada a outra regional, a outra entidade nacional. Mas esse, assim, brevemente, seriam os pontos fundamentais, e a GEFA, claro, sempre se coloca à disposição. A gente tem recebido na EFASC, nesses anos, muitos grupos interessados em conhecer a proposta, e a gente tem a maior admiração, depois que passar a pandemia, é claro, de recebê-los, quem tem interesse para conhecer um pouco o funcionamento, e quem sabe dar um pontapé inicial num processo de constituição de uma EFA que leva em torno desse tempo, vamos pensar assim, entre a ideia, a fundação da comissão, que eu coloquei,
até a inauguração da escola é em torno de 2 anos, um processo bem conduzido, de construção de base, são 2 anos. Adélio, tu quer aproveitar para dar o teu endereço de e-mail e de WhatsApp, sei lá, para o pessoal que tiver interesse em entrar em contato contigo? Aí a gente bota aqui escritinho depois ali também, para ficar aparecendo. Isso aí. Então, assim, a gente tem um portal de comunicação da própria EFASC, que é EFA Santa Cruz, então é só entrar no Facebook. Facebook é o nosso principal. A gente diz que as notícias, quem acompanha o Facebook da EFASC está sempre atualizado das notícias. Então, através dali, é um portal que pode se comunicar, pode entrar em contato, mandar mensagem, a gente sempre está respondendo. E também eu posso passar o e-mail da AGEFA, que é agefa, agefars@gmail.com. É o e-mail da nossa associação. E o telefone da escola, então, que é o 3713-3046. Pode... 51, né? Isso. Esse eu acho que é o contato principal, né, professor? Não vou passar o número do WhatsApp, senão tá certo. Pode chegar uma mensagem. Que bom. Adélio, tu gostaria de fazer um encerramento aí da tua fala? Acho que seria legal assim para a gente, né, concluir essa nossa entrevista. Eu acho que assim, o que a gente tem a aprender durante esse processo é que sozinho a gente não faz nada, né? A gente não... Projetos de desenvolvimento regional pensados do contexto, da realidade, com compromisso na região, e a agroecologia tem nos apresentado como essa proposta se faz de forma coletiva. Então, a EFA não é diferente. Muitos dos princípios da agroecologia estão dentro dos princípios de uma EFA, que é respeito à vida, que é ser solidário, pensar no outro, ter uma corresponsabilidade com quem está no teu lado, principalmente entender a história da sua comunidade, da sua família, do lugar onde vive, saber que tu tem um compromisso também com aquele espaço. Então, muitas coisas que a gente vê durante esse processo educacional tem a ver também com essa proposta de desenvolvimento. E a gente, eu acho que quanto coletivo da nossa articulação em agroecologia do Vale do Rio Pardo, eu acho que vai ter um episódio que vai apresentar isso também, mostra o tamanho da força que a gente é. E a agricultura familiar não é diferente. São pequenas propriedades, mas o que elas representam é de um tamanho enorme que deveria ser muito considerado a nível do Brasil. Talvez a nossa maior fortaleza é a agricultura familiar, e tão deixada de lado. E a EFA veio um pouco para esse compromisso também, de que filhos de agricultores, filhos e filhas de agricultores familiares também têm direito a uma educação de qualidade, uma educação contextualizada e que valorize o saber dessas pessoas que moram no campo. Aquela pessoa que está lá há 100 anos, mantendo as sementes crioulas, produzindo conhecimento, também deve ser valorizada e respeitada por tudo aquilo que produz. Então, acho que a gente, enquanto coletivo, tem um respeito enorme por essa história, por as pessoas que já vêm antes de nós, construindo e tentando fortalecer o que nos move hoje, para via a juventude. E a juventude, eu acho que tem dado esse sinal para nós, e tem nos carregado de esperança. E não é uma esperança, como diz Paulo Freire, de esperar, mas é do esperançar, do verbo esperançar, né? De acreditar no futuro, de acreditar nas pessoas, de não ficar parado, de lutar, de resistir, de correr atrás. E em cima dessa convicção que a gente vem batalhando e se somando a muitas pessoas, para que, de fato, a educação possa fazer diferença aqui na nossa região. Seria isso, professor. Excelente, muito bom, André. Eu te agradeço muito pela entrevista. Acredito que quem assistiu essa conversa ficou bem entusiasmado aí. E a nossa ideia justamente né, criar pequenas sementes a partir dessa conversa aqui, que as pessoas se entusiasmem mesmo e comecem a se organizar nas suas regiões. Porque assim, como disse o Adair, né, se a gente quer fazer uma transformação de uma região, né, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho.
uma andoinha não faz verão, né? A gente precisa construir e não tem outro jeito se não construir a partir da juventude. Então, acho que essa experiência que o Adair nos trouxe hoje, né, que aqui na região tem feito tanta diferença e que nos tem trazido tanta esperança, ela precisa ser replicada em várias outras regiões do estado. Essa é a minha esperança, assim, e eu acho que não tem outra coisa para falar melhor em termos de transição agroecológica do que falar desse processo de construção de escolas para a juventude rural, né, escolas que valorizem esse saber popular né, que vem do campo, para realmente a gente poder trabalhar com pessoas que entendem do que estão fazendo, que conhecem o campo, que amam o campo e que, né, vão dar continuidade para um processo de produção de alimentos sadios, saudáveis, que sabem que aquilo é importante não só para si, para sua família, mas para toda a comunidade, né? Então, essa valorização da agricultura familiar precisa partir dela mesmo, né? Essa coisa da autonomia, né? De a gente construir essa autonomia nas regiões. Então, acho que a tua fala foi excelente para a gente se inteirar um pouco a respeito dessa experiência nossa aqui e, quem sabe, construir outras iguais ou né, parecidas em todo o nosso Brasil afora, né? Com certeza essa nossa live não vai ficar só restrita aqui à região, nem ao estado, né? Vai ter muita gente ouvindo e se interessando, e que ela possa servir aí para dar essa continuidade para esse processo tão bonito. Então, te agradeço muito, Adair, por essa oportunidade, né? E que a gente siga juntos aí, construindo esse processo de transição tão bonito. Tá bom? Grande abraço para todos. Obrigado, professor, pela oportunidade aí. Estamos sempre à disposição e seguimos firmes nessa caminhada. Isso aí, muito bom. Tchau, tchau a todos e até a próxima. Até. Tchau.